A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Nadage, venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a atividade e santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote, por nós temos as autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja, para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, leia e examine na Bíblia Sagrada, em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15, e veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @Igreja 70 Santos, e ministrar 22 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 70 rebanhos santos do Senhor e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus Cristo sempre tiveram sorteios, para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios? Os livros de Atos 1, 16 a 26, o livro de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16 com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas capítulo 24 e 26, Neemias 10 com foco no versículo 34, Neemias 11, 1, 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção, para o comunicado é também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @Igreja 70 Santos, escolhendo o número de 1 a 70. Pois, além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Durante as lives de segunda a sexta, você também estará recebendo orações todos os dias de madrugadas e uma vez por semana orações diretamente em cima do monte pelo sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta você estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários, dizendo o seu nome, que você é membro da 70 Santos, e diga qual o número de rebanho de uma 70 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha e o reino dividido não prospera, Mateus 12. E saiba que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada de que esses ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, o que você trouxer até nós, que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais. Essa é apenas uma das mais de 100 denúncias, com o prêmio somado de mais de 730 bilhões. Sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais. Para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando ou praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos a internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo.
Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé. Para ter muita fé também ao se ajudar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nesse ministério do Senhor Jesus ou Cristo para conosco. Leia e examine a Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração dos templos físicos nos municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casa no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso. Glórias ao Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos. Eu peço que vocês curtam, que vocês deixem o seu joinha, isso é muito importante. Vamos à oração para dar início ao sorteio dos 2 primeiros livros de hoje, dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para ministrar, para me usar, para ministrar como um casal, para ministrar como um canal, para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte, verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @ Igreja 70 Santos. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus, para tocar nos corações todas as pessoas nessa live, alcançar, para curtir, comentar, interagir, seguir, se inscrever, compartilhar e se juntarem em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. É o que eu peço e já lhe agradeço, em nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 22 capítulos dentro de 66 livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção, para todos os 70 rebanhos santos do Senhor Jesus o Cristo. Também peço ao Senhor Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça, a tua alegria, através da sua santa palavra, que é viva, vida, Espírito, vivifica cada vida alcançada nessa live. É o que eu peço e já lhe agradeço em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos aos 2 primeiros livros de hoje. Sejam todos muito bem-vindos. O livro é 2 Samuel, o primeiro livro de hoje, com 24 capítulos. E o segundo livro de hoje é o livro de Jeremias. Segunda Samuel, vamos ao capítulo. Capítulo 4. 2 Samuel, capítulo 4. É o primeiro livro de hoje para a meditação de todos vocês. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver. 2 Samuel, capítulo 4, que contém 12 versículos. Isbosete é assassinado. Foram os filhos de Ribom, Berotita, Recabe e Baná, entraram na casa de Isbosete no maior calor do dia. Estando ele deitado a dormir ao meio-dia, entraram na casa como que vindo buscar trigo e feriram no ventre.
Então Recabe e Baaná, seu irmão, fugiram, entraram na sua casa, estando ele deitado na cama no seu quarto de dormir, feriram e o mataram. Depois cortaram a cabeça e, tomando, andaram toda a noite pelo caminho da planície. Trouxeram a cabeça de Esbocete para Davi em Esbrom e disseram ao rei: aqui está a cabeça de Esbocete, filho de Saul, teu inimigo, que procurava a tua morte. Assim o Senhor vingou hoje o rei, meu senhor, de Saul e da sua descendência. Vamos ao segundo livro de hoje, que é Jeremias, com 52 capítulos. Vamos ao capítulo 46. Jeremias, capítulo 46. É o segundo livro de hoje, para a meditação de todos vocês. Jeremias, capítulo 46, contém 28 versículos, uma palavra acerca do Egito. Por que serão derrubados teus valentes? Não se podem ter em pé, pois o Senhor os abaterá. Multiplicará os que tropeçavam, caíram uns sobre os outros, dirão: levanta-te e voltemos ao nosso povo, ver a terra do nosso nascimento, por causa da espada que oprime. Ali clamarão Faraó, rei do Egito. É apenas um som, deixe passar o tempo assinado. Tão certo como eu vivo, diz o rei, cujo nome é o Senhor dos Exércitos, certamente como Tabor é entre os montes e como Carmelo junto ao mar, assim ele virá. Glórias ao Senhor Deus. Vamos à oração para dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E a oração é a oração 6. Sejam todos muito bem-vindos. Com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Que haja a cura, a renovação e purificação dessas santas vidas que estão ligadas conosco em um só Espírito, sendo fiéis aos seguidores ou inscritos dessa Santa Igreja Virtual, @Igreja 70 Santos. Através dessa ministração da Tua Santa Palavra, é o que eu peço, em nome do Senhor Jesus Cristo, e já lhe agradeço. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos dar início aos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Mas antes de eu dar início ao sorteio, eu irei apresentar uma mensagem do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João
capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros ou para curas ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30. E diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vinda, Joelma. Com a paz e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos dar início ao sorteio de 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Seja você também parte desse rebanho. E hoje o rebanho que eu vou começar a falar primeiro são os rebanhos ímpares e logo após eu falarei os pares. Escolha o seu número de 1 a 70, peça que o Espírito Santo do Senhor Deus, o Espírito Santo de verdade, fale ao seu coração nesse momento através de sorteios de um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que dá total liberdade ao Espírito Santo de verdade falar ao seu coração, sem manipulação nenhuma dos seres humanos. Rebanho Santo de número 11, 59, 12 e 60. 11, 59, 12 e 60. Vamos ao livro. O livro de Joel com 3 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Joel. Capítulo 2, Joel, capítulo 2, para o Rebanho Santo de número 11, 59, 12 e 60. Joel, capítulo 2, que contém 32 versículos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença onde você estiver. Joel, capítulo 2, que contém 32 versículos, o dia do Senhor. E depois disso derramarei o meu espírito sobre todos os povos, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. Mostrarei as maravilhas do céu e da terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Rebanho Santo de número 1, 69, 2 e 70. 1, 69, 2 e 70. E o livro é o livro de Lucas com 24 capítulos. Lucas com 24 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Lucas. Para esses rebanhos que eu acabei de sortear, capítulo 24. Lucas, capítulo 24, para o Rebanho Santo de número 1, 69, 2 e 70. 1, 69, 2 e 70. Capítulo 24 do livro de Lucas contém 53 versículos. O Senhor Jesus aparece aos discípulos. Falavam ainda estas coisas, quando o Senhor Jesus se apresentou no meio deles e disse: Pai seja convosco. Eles, espantados e atemorizados, pensavam que vinha um espírito. Ele, porém, lhe disse: Por que estáis perturbados e por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Veja as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede um espírito, não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 1, 7, 63, 8 e 64. 7, 63, 8 e 64. Sejam todos muito bem-vindos. O livro é o livro de 3 João com um capítulo.
Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Terceira João para o rebanho santo de número 7, 63, 8 e 64. Você que escolheu ser parte desse rebanho, rebanho de número 7, rebanho de número 63, rebanho de número 8 e o rebanho de número 64, vão meditar no livro de Terceira João. Amém, amém. Amém. Glórias ao Senhor Deus. Terceira João contém 15 versículos. Escrevi algumas palavras à igreja, mas Diótrefes, que gosta de ser o principal entre eles, não nos recebe. Pelo que, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. Não contente com isso, não acolhe os irmãos, impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imiteis o mal, mas o bem. Quem faz o bem é do Senhor Deus, mas quem faz o mal jamais viu ao Senhor Deus. Todos dão testemunho de Demétrio, até a própria verdade. Nós também damos testemunho, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 9, 61, 10 e 62. 9, 61, 10 e 62. Filemão com um capítulo. Que contém 25 versículos para o rebanho santo de número 9, 61, 10 e 62. A intercessão de Paulo por Onésimo. Portanto, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se te causou algum prejuízo ou te deve alguma coisa, lança-o na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de meu próprio punho, eu pagarei, para não dizeres que ainda me deves a própria vida. Sim, irmão, eu gostaria de receber de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Escrevo-te confiado na tua obediência, sabendo que farás ainda mais do que peço. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 9, 41, 30 e 42. 9, 41, 30 e 42. O livro é o livro de Números com 36 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Números. Sejam todos muito bem-vindos. Com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Números, capítulo 9. Só está faltando a curtida de vocês. Façam também a sua obra para com o Senhor Jesus Cristo. Assim como está lá no livro de Mateus, no capítulo 24 a 27. Curtindo, comentando, compartilhando, façam também a sua obra. Não esqueçam de deixar aí o seu joinha, que isso é muito importante para a gente propagar a palavra do Senhor mais e mais. Assim, mais pessoas vão receber essa palavra abençoada, que é um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, a verdadeira palavra revelada. Números capítulo 9, para o rebanho santo de número 29, 41, 30 e 42. Números capítulo 9. Que contém 23 versículos. A Páscoa. Disse-lhe Moisés: esperai e ouvirei o que o Senhor vos ordenará. Então disse o Senhor a Moisés: dizei aos filhos de Israel: quando alguém entre vós ou entre os vossos descendentes achar-se imundo por causa de um cadáver, ou se achar em jornada longe de vós, ainda celebrará a Páscoa ao Senhor. No segundo mês, no dia 14 de tarde, a celebrarão com pães sem fermentos e ervas amargas a comerão. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 23, 47, 24 e 48. 23, 47, 24 e 48. Eclesiastes com 12 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Eclesiastes. Capítulo 8. Eclesiastes, capítulo 8, para o rebanho santo de número 23, 47, 24 e 48.
Eclesiastes capítulo 8 contém 17 versículos. Visto que a palavra do rei tem poder, quem lhe dirá que fazes? Quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal. E o coração do sábio discernirá o tempo e o modo, porque para todo propósito há tempo e modo, embora o mal do homem seja grande sobre ele, visto que não sabe o que há de acontecer. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos rebanhos. 21, 49, 22 e 50. 21, 49, 22 e 50. Lamentações com 5 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Lamentações. Capítulo 5. Lamentações, capítulo 5. Que contém 22 versículos. Forçaram as mulheres em Sião e as virgens na cidade de Judá. Com as suas mãos enforcaram os lírios, os velhos não receberam honra. Os jovens são obrigados a trabalhar no moinho. Os meninos tropeçam debaixo das cargas de lenha. Os velhos já não se assentam na porta. Os jovens já não cantam. Cessou a alegria do nosso coração. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 17, 53, 18 e 54. 17, 53, 18 e 54. 1 Reis com 22 capítulos. 1 Reis. Vamos ao capítulo do livro de 1 Reis. Capítulo 1, 1 Reis, capítulo 1. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver. 1 Reis, capítulo 1, para o rebanho santo de número 17, 53, 18 e 54, contém 53 versículos. Salomão é ungido rei. Adonias, porém, temeu Salomão e, levantando-se, foi a pegar-se às pontas do altar. Foi dito a Salomão: Adonias teme ao rei. Salomão se apegou às pontas do altar, dizendo: Jure-me hoje, rei Salomão, que não matará o seu servo à espada. Disse Salomão: se ele for homem de bem, nenhum de seus cabelos cairá em terra, mas caso se achar nele maldade, morrerá. Enviou o rei Salomão mensageiro e o fizeram descer do altar. Então veio e se prostrou perante o rei Salomão e este lhe disse: vai para a tua casa. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 25, 45, 26 e 46. 25, 45, 26 e 46. Antes de eu sortear o livro e o capítulo para esses rebanhos, eu irei apresentar uma mensagem da filha do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso a comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Amém. Deus, A paz e e a graça diversos do nosso outros Senhor e Salvador, benefícios, para Senhor receberem Jesus as Cristo, bênçãos Maria e Aparecida. recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então, atenção! Pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município e cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou 1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé.
Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, e demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MileOfertaDin. Sejam todos muito bem-vindos. Que você possa ser muito abençoada nesse dia, Maria Aparecida. Escolha um número de 1 a 70 para que você possa receber um livro. É um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, que é a verdadeira palavra revelada, que é um livro, é um capítulo da Escritura Sagrada, através de sorteios que dá total liberdade ao Espírito Santo, o de verdade, falar ao seu coração nesse momento, através de um livro e de um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. O livro é o livro de Apocalipse. Você que faz parte do rebanho santo de número 25, 45, 26 e 46, vai meditar no livro de Apocalipse no capítulo 8. Apocalipse capítulo 8 é o livro e o capítulo para meditação de todos vocês. São parte desse rebanho santo de número 25, 45, 26 e 46. Apocalipse capítulo 8, que contém 13 versículos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo nosso Senhor para a sua presença, onde você estiver. Apocalipse capítulo 8, o 7º selo e o incensário de ouro. O segundo anjo tocou a trombeta e foi lançado no mar, como que em um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar, e morreu a terça parte das criaturas viventes que havia no mar, e foi destruída a terça parte dos navios. O terceiro anjo tocou sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela ardente como uma tocha, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. O nome da estrela era Absinto. A terça parte das águas tornou-se amargas e muitos homens morreram por causa das águas que se tornaram amargas. O quarto anjo tocou a sua trombeta e foi ferida a terça parte do sol, a terça parte da lua e a terça parte das estrelas, de modo que a terça parte deles se escureceu, a terça parte do dia não brilhou e semelhantemente da noite. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo, deixa eu ver se já foi sorteado esse número. Não foi ainda. Rebanho Santo de número 13, 57, 14 e 58, que eu estou falando primeiro hoje os números ímpares.
não saiu ainda o seu número. O livro é o livro de Josué, com 24 capítulos. Josué com 24 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Josué para esses rebanhos que eu acabei de sortear. Josué capítulo 19 para o rebanho santo de número 13, 57, 14 e 58. 14 e 58, vai meditar no livro de Josué, capítulo 19. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo nosso Senhor para a sua presença onde você estiver. O capítulo 19 do livro de Josué contém 51 versículos. A herança de Dan. A 7ª sorte saiu a tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias. Foi o território da sua herança Zoraz, Taol, Ir, Sermes, Salabim, Aijalon, Itra, Elon, Tima, Ecrom, Eteque, Gibeon, Baalat. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho santo de número 31, 39, 32 e 40. 31, 39, 32 e 40. O livro é o livro de Jonas com 4 capítulos. Gratidão pela presença de todos vocês. Vamos ao capítulo do livro de Jonas. Capítulo 3. Jonas, capítulo 3, que contém 10 versículos. Jonas vai a Nínive. No primeiro dia, Jonas começou a percorrer a cidade e clamava: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os ninivitas creram no Senhor Deus, proclamaram um jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Quando a notícia chegou, o rei de Nínive levantou-se ele do seu trono, tirou de si as suas vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinzas. Então ele fez uma proclamação que se divulgou em Nínive por mandado do rei e dos seus nobres. Não provém coisa alguma, nem homens, nem animais, homens, nem bois, nem ovelhas, não comam nem bebam água. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho santo de número 5, 65, 6 e 66. 5, 65, 6 e 66. 1 Crônicas com 29 capítulos. Vamos ao capítulo 26. 1 Crônicas, capítulo 26. Para o rebanho santo de número 5, 65, 6 e 66, o capítulo 26 contém 32 versículos. Outras funções dos levitas. Quanto os levitas, Aías tinha a responsabilidade dos tesouros do templo do Senhor Deus e dos tesouros das coisas consagradas. Os filhos de Ladã, que eram gersonitas, através de Ladã, e que eram chefes de famílias de Ladã, os gersonitas foram a Jeiel. Os filhos de Jeiel, Zetão e Joel, seu irmão, esses estavam encarregados dos tesouros do templo do Senhor, dos anamitas, dos isaitas, dos hebronitas e dos uzielitas. Sebuel, filho de Gerson, filho de Moisés, era o chefe encarregado dos tesouros. Glórias ao Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. O rebanho santo de número 19, 51, 20 e 52. 19, 51, 20 e 52. Esdras com 10 capítulos. Esdras com 10 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Esdras. Capítulo 8. Esdras, capítulo 8, que contém 36 versículos.
A lista dos cabeças de famílias que voltaram com Esdras. Estes são os cabeças de famílias com as suas genealogias, que subiram comigo de Babilônia no reinado do rei Atarxerxes. 2 filhos de Finés, Gerson. 2 filhos de Itamar, Daniel. 2 filhos de Davi, Atos. 2 filhos de Secanias. 2 filhos de Parós, Zacarias, e com ele foram registrados 150 homens. 2 filhos de Pate, Moabe, Elioenai, filho de Zeraías, e com ele 200 homens. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho santo de número 27, 43, 28 e 44. 27, 43, 28 e 44. É Esther com 10 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Esther. Sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 7, Esther, capítulo 7, para o rebanho santo de número 27, 43, 28 e 44. Esther, capítulo 7, que contém 10 versículos. Amã é enforcado. Pois fomos vendidos, eu e meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem. Se ainda por serva nos vendesse, eu teria me calado, porque o adversário não é digno de incomodar o rei. Perguntou o rei Assuero à rainha Esther: quem é e onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? Respondeu Esther: o adversário e inimigo é este perverso Amã. Então Amã ficou aterrorizado perante o rei e a rainha. O rei, no seu furor, levantou-se do banquete do vinho e saiu para o jardim do palácio. Mas Amã, percebendo que o rei já havia determinado mal contra ele, ficou ao fim de rogar a rainha Esther por sua vida. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho santo de número 35 e 36. 35 e 36. O livro de Salmos com 150 capítulos. Salmos com 150 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Salmos. Salmos capítulo 29. Para o rebanho santo de número 35 e 36. O capítulo 29 do livro de Salmos contém 11 versículos. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo, a voz do Senhor faz tremer o deserto, o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz, a voz do Senhor faz parir as corças e despe as florestas, e no seu templo todos dizem glória. Rebanho santo de números 3, 67, 4 e 68, 3, 67, 4 e 68. Isaías com 66 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Isaías. Capítulo 29. Isaías, capítulo 29, que contém 24 versículos. Ai da cidade de Davi! Não se converterá o Líbano num breve momento em campo fértil, e o campo fértil não será tido por bosque. Naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro da escuridão, e das trevas verão os olhos dos cegos, e os mansos terão alegria. E mais alegria no Senhor, necessitados entre os homens se alegrarão no Santo de Israel. O tirano será reproduzido a nada, e desaparecerá o zombador, e todos os que se dão à iniquidade serão exterminados. Rebanho santo de número 33, 37, 34 e 38. 33, 37, 34 e 38. Filipenses com 4 capítulos. Capítulo 1. Filipenses, capítulo 1. Contém 30 versículos. As cadeias de Paulo contribuem para o avanço do Evangelho. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior avanço do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Muitos dos irmãos no Senhor, motivados pelas minhas cadeias, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor.
Verdade é que também alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros de boa vontade. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 15, 55, 16 e 56. 15, 55, 16 e 56. Malaquias com 4 capítulos. Malaquias. Vamos ao capítulo do livro de Malaquias. Capítulo 2. Malaquias, capítulo 2, que contém 17 versículos. A infidelidade de Judá, não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Senhor Deus? Por que seremos desleais um para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Judá tem sido desleal, abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém. Judá profanou a santidade do Senhor, a qual ele ama, e se casou com a filha do Senhor Deus, a filha de Deus estranho. O Senhor extirpará das tendas de Jacó o homem que fizer isto, o que vela e o que responde, e o que oferece dons ao Senhor dos exércitos. Ainda fazei isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemido, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem aceita com prazer da vossa mão. Glórias ao Senhor Deus. Vamos à oração. A oração 3, para dar início ao sorteio dos 2 últimos livros de hoje. Santíssimo Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, que através do poder da tua santa palavra sendo ministrada, eu lhe peço que saia agora todo espírito imundo e maligno, seja onde estiver, e essas vidas sejam livres em nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos 2 últimos livros de hoje. O livro é o livro de 1 Pedro, com 5 capítulos, e Abacuque, com 3 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de 1 Pedro. Capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, que contém 25 versículos. Sede santos, portanto, estando com a mente preparada, sede sóbrios e esperar inteiramente na graça que vos oferece na revelação do Senhor Jesus Cristo. Como filho obediente, não vos conformeis com as inconcupiscências que antes tinham na vossa ignorância. Antes, porém, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento. Pois está escrito, sede santos porque eu sou santo. Abacuque, com 3 capítulos. Vamos ao livro de Abacuque. Capítulo 2. Abacuque, capítulo 2. Que contém 20 versículos. Não levantarão todos estes contra ele um provérbio e um dito zombador. Dirão, ai daquele que multiplica o que não é seu, até quando? E daquele que se carrega a si mesmo de penhores, não se levantarão de repente os teus credores? Não despertarão os que te farão tremer? Então lhes servirá tu de despojo, visto que despojaste a muitas nações, os que demais povos te despojarão a ti por causa do sangue, dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os que nela habitam. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr o seu ninho no alto, a fim de se livrar das garras do mal. Glórias ao Senhor Deus. Vamos ao sorteio. Peço que vocês mentalizem, que vocês escolham o número de 1 a 22, pois o livro e o capítulo que será sorteado será para dar total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração nesse momento. Mentalize, escolha o número de 1 a 22. Peça que o livro e o capítulo sorteado fale ao seu coração. Peça que o Espírito Santo do Senhor Deus fale ao seu coração nesse momento. Mentalize, escolha o número de 1 a 22.
Rebanho Santo de número 19, o perdão. Você que mentalizou, escolheu o número 19, a mensagem no livro de 2 Samuel, capítulo 4. Você que mentalizou, escolheu o número 20, a mensagem para você está no livro de Jeremias, capítulo 46. Você que mentalizou, escolheu o número 3, a mensagem está no livro de Joel, capítulo 2. Você que mentalizou, escolheu o número 17, a mensagem está no livro de Lucas, capítulo 24. Você que mentalizou o 4, a mensagem está no livro de 3 João. Você que mentalizou o 7, a mensagem está no livro de Filemão. Você que mentalizou, escolheu o número 1, a mensagem está no livro de Números, capítulo 9. Você que mentalizou, escolheu o 21, a mensagem está no livro de Eclesiastes, capítulo 8. Você que mentalizou, escolheu o número 9, a mensagem está no livro de Lamentações, capítulo 5. Você que mentalizou, escolheu o número 13, está no livro de 1 Reis, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o número 2, a mensagem está no livro de Apocalipse, capítulo 8. Você que mentalizou, escolheu o número 15, a mensagem está no livro de Josué, capítulo 19. Você que mentalizou, escolheu o número 10, a mensagem está no livro de Jonas, capítulo 3. Você que mentalizou, escolheu o número 5, a mensagem está no livro da 1 Crônicas, capítulo 26. Você que mentalizou o 18, a mensagem está no livro de Esdras, capítulo 8. Você que mentalizou, escolheu o número 14, a mensagem está no livro de Esther, capítulo 7. Você que mentalizou o 6, a mensagem está no livro de Salmos, capítulo 29. Você que mentalizou o 16, a mensagem está no livro de Isaías, capítulo 29. Você que mentalizou o 22, a mensagem está no livro de Filemão, capítulo 1. Você que mentalizou o 12, a mensagem está no livro de Malaquias, capítulo 2. Você que mentalizou e escolheu o número 8, a mensagem está no livro de 1 Pedro, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o número 11, a mensagem está no livro de Abacuque, capítulo 2. Glórias ao Senhor Deus, e eu vou ler para vocês agora uma das mais de 100 denúncias que as nossas igrejas virtuais e canais estão apresentando, que nós estamos oferecendo dinheiro para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo. Isso é para que todos vocês vejam a sinceridade, transparência, profundidade de conhecimento e entendimento que é superior ao conhecimento que nós temos sobre a Escritura Sagrada. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data do lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. As denúncias são mais de 100, sendo essa a denúncia de número 61. Os valores somados para quem provar que são mentiras já ultrapassam 730 milhões de reais. Muita atenção, a nenhuma igreja foi dada autoridade para falar mal de autoridades políticas, que são vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, prefeitos, governadores e presidentes. E atenção, se você ou sua igreja falam mal deles, isso está acrescentando atividades e atitudes contra os mandamentos do Senhor Deus e as escrituras da Bíblia Sagrada. Pois está escrito que todas as pragas e maldições vão ir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes. Se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essa denúncia as 2 igrejas virtuais estão mentindo e que você não está adulterando os livros de Mateus 23 com foco no versículo 15, Apocalipse 22 com foco no versículo 18 e 19, vai receber o prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem número 22, entre mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E eu vou ler mais uns avisos aqui para vocês. Muita atenção, todos que querem o Senhor Deus falando grandemente ao seu coração todos os dias. Acompanhe as reprises das nossas lives nos finais de semana, pois das 5 lives da semana, nos finais de semana serão sorteados e transmitidas. Será sorteado quais delas serão transmitidas nos finais de semana. Novamente no sábado e no domingo, no mesmo horário de sempre de nossas lives. Dessa maneira, o Senhor Deus pode falar e testificar uma palavra em seu coração. Muita atenção a todos que são dizimistas e ofertantes nesse ministério do Senhor Jesus Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também dos nossos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nessa obra e guardando os comprovantes independente do valor. Porque todos que se apresentarem nos templos físicos com comprovantes das ofertas e dízimos independente do valor terão prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações dos templos físicos nos municípios do Brasil.
Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um dos nossos templos físicos para seu bairro, município, estado ou país, e assim serem todos muitíssimos abençoados. E eu irei ler para vocês a revelação dessas denúncias. Primeiro lugar, te trazem examinar a si mesmo. Que essas denúncias trazem no mínimo de 4 fórmulas para você agir com elas. Primeiro, examinar a si mesmo. Segundo, examinando a sua fonte de segmento de fé espiritual e religioso. Terceiro, agindo defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. Quarto, é para você ter material de trabalho e você agir e assim receber as recompensas. Amine Mateus 16, versículo 24 a 27 e João capítulo 15. E também de lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine Mateus capítulo 5, 7, 13, 15 e 23 e João capítulo 7. E eu vou repetir para vocês os números que foram sorteados. Você que mentalizou o 19, 2 Samuel 4, 20 Jeremias 46, o Joel 2, o 17 Lucas 24, 4 3 João, o 7 Filemon, o 1 Números capítulo 9, 21 Eclesiastes 8, 9 Lamentações 5, o 13 1 Reis 1, o 2 Apocalipse 8, o 15 Josué 19, o 10 Jonas 3, o 5 1 Crônicas 26, o 18, Esdras 8, 14, Esther, capítulo 7, o 6, Salmos 29, o 16, Isaías 29, o 22, Filemon, capítulo 1, Filipenses, capítulo 1, o 12, Malaquias, capítulo 2, o 8, 1 Pedro, capítulo 1, o 11, Abacuque, capítulo 2. Muita atenção, você que quer reconhecer ao Senhor Jesus como seu único Salvador de corpo, alma e espírito em sua vida. Declara aqui embaixo nos comentários as seguintes palavras. Eu, diga seu nome, confesso e reconheço o Senhor Jesus Cristo como meu único Salvador de corpo e alma e espírito em minha vida. E assim que você puder, entre no seu quarto, feche a porta de joelhos com a Bíblia Sagrada aberta, no livro de Mateus, capítulo 11, no versículo 28 a 30, faça a leitura dessa passagem em voz alta. E depois faça a seguinte oração. Senhor Jesus, eu entrego a Ti também o meu jugo e fardo que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de Ti o Teu jugo e seu fardo que são leves e suaves. E eu vou produzir muitos frutos, como está escrito no livro de João, capítulo 15. E vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito de dar muitos frutos, ainda que esteja ausente de corpo, mas permanecendo no nosso espírito, no livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12. E o meu muitíssimo amém. E depois entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais para estar sendo instruído na palavra do Senhor Deus para se tornar uma igreja verdadeira do Senhor Jesus e ser uma bênção onde estiver. Glórias ao Senhor Deus, muita atenção nos benefícios importantes em você, seguidor, inscrito, ofertante dessas igrejas virtuais e também de você interagir com as nossas 12 igrejas virtuais, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação, além de receber orações todos os dias de madrugada pelo sacerdote e apóstolo e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6 horas e 48 minutos da manhã na Igreja 70 Santos e na parte da tarde a partir das 16 horas e 48 minutos na IG1 318 37 300 e a 1 hora e 12 minutos da madrugada na Igrejas Benditas para buscar ao Senhor Deus seja onde estiver e receber orações e revelações das Escrituras Sagradas para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Amém. Mateus 16, versículo 24 a 27 e João capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente para após fazer a sua obra receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link do horário das lives, das redes sociais, das lives das nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abre o perfil clicando na foto no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará as 12 igrejas virtuais. E lembre-se de conferir todas as mais de 100 denúncias apresentadas nos canais
incluindo as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, e cada uma delas valem desde 12 milhões até 200 milhões. Para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras, e se você quiser levar um dos nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, seu município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma das redes sociais. A produção vai estar retornando contato com as informações necessárias e tirando as suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso a comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos e oportunidades e recursos para fazer a sua obra para com o Senhor Deus. Além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual ou religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. Tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Alemanha, Paraguai, Turquia, Colômbia e todos que nós ainda não sabemos que acompanham as nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim, sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. E eu aguardo vocês na próxima live.